Queridos amigos, que alegria mais uma vez iniciarmos um programa pela nossa querida TV A Caminho da Luz. O programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro No Mundo Maior. Hoje nós teremos o segundo programa do capítulo 4, onde nós estamos estudando o cérebro, aonde nós percebemos que Calderaro está dando uma aula para o grande sanitarista Dr. Carlos Chagas. E é interessante que num determinado momento o Dr. Carlos Chagas, ele pergunta a Calderaro: eu nem sei por onde começar as perguntas, porque nem sei que perguntas fazer, porque desconheço totalmente essa matéria e é tudo novo para mim. Então vem Calderaro, explica para ele o perispírito, explica a ele o processo obsessivo, explica a ele a casa mental e começa a falar para ele das questões espirituais. E ainda enfatiza mais que não se há avanço na ciência terrena se não associarmos a ciência espiritual. Antes de darmos continuidade, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra em podermos participar do estudo do livro No Mundo Maior. Olha como o tempo passa, já estamos no capítulo 4. Parece que foi ontem que iniciamos o estudo de Nosso Lar e ao longo desses anos já temos estudado as obras, temos meditado em torno delas e temos associado muitas pessoas que estão nos acompanhando desde o livro Nosso Lar. É uma alegria termos telespectadores fiéis à TV A Caminho da Luz, divulgando-nos, enviando-nos mensagens. Que alegria! E que o programa de hoje possa ser pautado na paz, na inspiração e no entendimento desta obra fascinante. Dando continuidade na leitura, Calderaro fixou em mim significativo olhar e perguntou: compreendeste suficientemente? Ante o assombro das ideias novas que me fustigavam a imaginação, impedindo-me o minucioso exame do assunto, o esclarecido companheiro sorriu e continuou: por mais esforços que envidemos por simplificar a exposição deste delicado tema, o retrospecto que a respeito fazemos sempre causa perplexidade. Quero dizer, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para a frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência, viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto e do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas, abandonando esferas inferiores, a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. É interessante, André, queridos telespectadores, nós notarmos aqui um pouquinho essa viagem que Calderaro explica para André Luiz. Nós viajamos do impulso
para a irritabilidade. Da irritabilidade para a sensação, e da sensação para o instinto, e ao momento que nós vamos sair do instinto para a razão. Talvez seja esse momento atual, que é o momento que nós saímos da era primitiva, passamos pelo mundo de provas e expiações e nos adentramos, logicamente no seu início, no mundo de regeneração. A obra de Allan Kardec, que é a obra do mundo espiritual, se reflete exatamente na busca da razão, da lógica, do bom senso. Calderaro começa a colocar para André Luiz que nós temos que avançar. Já não é mais possível olharmos apenas com os olhos da carne. É muito pouco. Vamos nos lembrar o microscópio. Eu me lembro, André, eu era criança, quando começaram a cogitar o microscópio. E eu me lembro que eu estudava numa escola em São Paulo e que essa escola recebeu um microscópio simples, pequenino, mas capaz de nos fazer compreender seres minúsculos que aos olhos não somos capazes de enxergar. E a partir daí começou-se uma grande transformação nos estudos científicos para mostrar que existem bilhões de seres, não apenas introduzidos no nosso corpo físico, de forma microbiana, como já estudamos com André Luiz na obra passada no livro Obreiros da Vida Eterna, mas também diante do indivisível, daquilo que nós não temos capacidade de compreender, mas que precisamos alastrar a nossa maneira de enxergar as coisas. Não podemos mais apenas acreditar nos nossos olhos, que enxerga ainda de maneira muito equivocada. Precisamos avançar no campo espiritual, e é isso que o tempo todo Calderaro deixa muito bem claro ao nosso irmão Dr. Carlos Chagas, supostamente assinando no nome pseudônimo de André Luiz. Precisamos avançar. E agora Dr. Carlos Chagas está tendo um conhecimento fantástico, unindo tudo aquilo que ele havia aprendido diante da literatura humana, que os olhos eram capazes de enxergar, que os estudos científicos foram capazes de mostrar, mas agora ele está tendo a terceira condição, a da razão, mostrada pelo mundo espiritual. O orientador, interrompendo-se, acariciou-me de leve, como companheiro experimentado no estudo, estimulando o aprendiz humilde, e acrescentou: em síntese, o homem das últimas dezenas de séculos representa a humanidade vitoriosa, emergindo da bestialidade primária. Desta condição participamos nós, os desencarnados, em número de muitos milhões de espíritos ainda pesados, por não havermos até o momento alijado todo o conteúdo de qualidades inferiores de nossa organização perispiritual. Tal circunstância nos compele a viver, após a morte física, em formações afins, em sociedades realmente avançadas, mas semelhantes aos agrupamentos terrestres. Oscilamos entre a liberação e a reencarnação, aperfeiçoando-nos, burilando-nos, progredindo, até conseguir pelo refinamento próprio o acesso a expansões sublimes da vida superior, que ainda não nos é dado compreender, nos dois lados da existência em que nos movimentamos e dentro dos quais se encontram o nascimento e a morte do corpo denso, como portas de comunicação,
O trabalho construtivo é a nossa bênção, aparelhando-nos para o futuro divino. A atividade na esfera que ora ocupamos é para quantos se conservam quites com a lei, mais rica de beleza e de felicidade, pois a matéria é mais rarefeita e mais obediente às nossas solicitações de índole superior. Atravessado, contudo, o rio do renascimento, somos surpreendidos pelo duro trabalho de recapitulação para a necessária aprendizagem. Por lá, semearemos, para colher aqui, aprimorando, reajustando e embelezando, até atingir a messe perfeita, o celeiro farto de grãos sublimes, de modo a nos transferirmos, aptos e vitoriosos, para outras terras do céu. Não devemos acreditar, porém, quanto aos serviços de resgate e de expiação, que a esfera carnal seja a única capaz de oferecer, o bendito ensejo de sofrimento áspero, redentor. Em regiões sombrias, fora dela, quais não podes ignorar a oportunidade de tratamento expiatório para os devedores mais infelizes, que voluntariamente contraíram perigosos débitos para com a lei. Então, dando continuidade àquela linha lógica, Calderaro, percebendo que André Luiz precisava de mais informações, começa a fazer um panorama buscando desde os primórdios da consciência humana, avançando gradativamente pelos estágios que nós tivemos aqui na Terra, e conclamando que há de chegar o momento em que nós teremos que adequá-la à questão da razão, do entendimento. Então ele vai gradativamente colocando a André Luiz da necessidade de nós entendermos essas questões espirituais, porque essas questões vão ser sublimadas para podermos entender todo esse quadro que nós estamos vivendo na atualidade. E é importante nós estudarmos estes livros em grupos também. As obras de André Luiz, elas precisam ser estudadas, introduzidas dentro dos grupos espíritas, dentro dos centros espíritas. Nós não podemos ficar apenas com Allan Kardec. Allan Kardec é a nossa base, é o nosso norte, é o nosso alicerce doutrinário, mas as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier é a sua continuidade natural. E aqui amplia aquela visão que nós já tivemos da nossa codificação. Cada parágrafo que estamos lendo de Calderaro são horas de meditações, horas que eu e o nosso querido Sérgio não temos para poder apresentar um programa ainda mais minucioso. E também não teríamos estrutura para um tempo ainda maior ocupando a vida dos nossos amigos que nos acompanham. Mas cada ponto que vimos aqui, cada frase, cada ponderação, cada assertiva de Calderaro mostra para nós horas de meditação, como, por exemplo, quando ele nos fala da evolução desde a época primária no oceano até chegarmos no curso da atualidade, saindo de fase em fase, mais recentemente da bestialidade, para que nós pudéssemos chegar onde chegamos hoje. Nós passamos por muitos estágios, nós evoluímos muito. É evidente que ainda temos muito para evoluir, mas que bênção! Já estamos a caminho, já estamos compreendendo, já estamos no rumo certo da autoiluminação e da iluminação coletiva. Continua. Verificou-se breve pausa, que não interrompi, considerando a inconveniência de qualquer indagação de minha parte.
Calderaro, todavia, continuou solícito. Perguntas: por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações do longuíssimo pretérito? Isso é natural, em virtude da tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico. Se a forma física evoluiu e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido ao organismo perispirítico através das idades. Nós mesmos, em nossa relativa condição de espiritualidade, ainda não possuímos o processo de reminiscência integral dos caminhos perlustrados. Não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz para descer, com proveito, a todos os ângulos do abismo das origens. Tal faculdade só mais tarde adquiriremos, quando nossa alma estiver escoimada de todo e qualquer resquício de sombra, comparando, entretanto, a nossa situação com o estado menos lúcido de nossos irmãos encarnados. Importa não nos esqueçamos de que os nervos, o córtex motor e os lobos frontais, que ora examinamos, constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico, indispensáveis, uma e outra, ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. Em linguagem mais simples, são respiradouros dos impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real, que não se extinguem no túmulo e que não suportariam a carga de uma dupla vida. Em razão disto, e atendendo aos deveres impostos à consciência de vigília para os serviços de cada dia, desempenham função amortecedora, são quebra-luzes atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolva. Além disto, nascimento e morte na esfera carnal, para a generalidade das criaturas, são choques biológicos imprescindíveis à renovação. Em verdade, não há total esquecimento na crosta terrestre, nem restauração imediata da memória nas províncias de existência que se seguem naturais ao campo da atividade física. Todos os homens conservam tendências e faculdades que quase equivalem à efetiva lembrança do passado, e nem todos, ao atravessar o sepulcro, podem readquirir repentinamente o patrimônio de suas reminiscências. Quem demasiado se materialize, demorando-se em baixo padrão vibratório, no campo de matéria densa, não pode reacender de pronto a luz da memória, despenderá tempo a desfazer-se dos pesados envoltórios a que inadvertidamente se prendeu dentro da luta humana. Também é indispensável que os neurônios se façam de luvas mais ou menos espessas, a fim de que o fluxo das recordações não modere o esforço edificante da alma encarnada, empenhada em nobres objetivos de evolução ou resgate, aprimoramento ou ministério sublime. Importa reconhecer, porém, que a nossa mente é que age no organismo perispirítico com poderes muito mais extensos, mercê da singular natureza e elasticidade da matéria que presentemente nos define a forma. Isto, contudo, em nossos círculos de ação, não nos evita as manifestações grosseiras, as quedas lastimáveis, as doenças complexas, porque a mente, o senhor do corpo, mesmo aqui,
é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões arruinantes. Então aqui nós vemos uma outra aula que Calderaro nos dá. Interessante que, na falta de pergunta de André Luiz, Calderaro ele formula a pergunta e ele mesmo formula a resposta. E olha que André Luiz ele sempre apresentou muitas dúvidas, mas quando o assunto é demasiadamente sublimado, André Luiz também ficava perplexo de perguntar. E aqui ele pergunta uma questão que nós muitas vezes temos também. Por que não lembramos do nosso passado? Seja do nosso passado no pretérito que não é tão distante ou num pretérito longínquo. E aqui a espiritualidade nos diz, através de Calderaro, que não teria finalidade. Por quê? Porque o nosso corpo físico e espiritual de 2000 anos atrás é diferente do corpo físico e do corpo perispiritual do que temos hoje. Primeira grande diferença. Então, às vezes, nós olharíamos uma forma de vida totalmente diferente da que temos hoje. Segundo ponto que ele acha interessante. Como a maioria de nós não cultivou o bem, não cultivou a prece, não cultivou um coração voltado para a bondade, as nossas atitudes foram mais perversas do que sadias. Se eu lembrasse o que eu fiz, eu poderia gerar uma perturbação momentânea que me geraria grande desconforto. Ainda mais se eu soubesse que, pela misericórdia divina, muitos algozes do ontem renasceram no mesmo lar, na condição da esposa difícil, do marido problemático, dos filhos exigentes. Como olharíamos para eles com ar de dignidade? Como suportaríamos sentar na mesma mesa? Como conseguiríamos dormir na mesma cama? Outro ponto que nos fala interessante. Se nós formos uma personalidade ilustre no campo econômico, social, científico, religioso, se nós não tivermos muito bem calcados na humildade, eu posso trazer aquela minha antiga personalidade à tona e viver uma antiga vida na vida atual. Então aqui ele nos mostra que nós não suportaríamos pelo nosso grau evolutivo. Chico Xavier tinha plena noção do que ele era, se escondia na sua humildade, mas como o seu passado longínquo é marcado de atitudes boas e nobres, ele não tinha do que se envergonhar. E como ele já havia despertado na senda da humildade, ele não se ofuscava pelo que ele já havia feito no pretérito. Então, a sua atividade ele vivia como Chico Xavier, sabendo quem ele foi no passado e sem se perturbar. Então, aqui é uma aula para muitas pessoas que perguntam: eu gostaria de saber quem eu fui, eu gostaria de saber o que eu fiz, eu gostaria de saber o nome que eu tive. São questões que não devam ser o lema da nossa existência. Se nós olharmos intimamente para o espelho, nós vamos ter um pequeno reflexo de quem nós fomos. Intuitivamente nós sabemos quem fomos. Intuitivamente nós sabemos das atitudes que cometemos. E intuitivamente nós sabemos os familiares que temos conosco. Eu não preciso de uma terapia de vida passada para regressar no pretérito. As minhas ações de hoje têm muito a ver com o meu ontem. Interessante, né? Eu gostaria aqui de citar uma passagem que vale a pena nós analisarmos. Comparando, entretanto, a nossa situação com o estado menos lúcido de nossos irmãos encarnados, importa não nos esqueçamos de que os nervos, os córtex, motor e os lobos frontais, que ora examinamos, constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico. André Luiz fala para nós de 7 corpos, não é? Então nós não vamos aqui nos adentrar, logicamente, porque não é o momento exato. Mas vamos ver que esses 3 pontos interligados ao nosso perispírito, ao nosso corpo físico. Então nós estamos vendo 3 membros importantíssimos do nosso corpo físico, aonde está ligado diretamente com o nosso corpo perispiritual. Então nós percebemos que aos poucos a ciência vai tirando um proveito de tudo isso, porque enquanto a ciência não se debruçar ainda mais nesses estudos
que poderá, sem sombra de dúvida, trazer luz sobre a psiquiatria. Se os nossos irmãos psiquiátricos usassem, por exemplo, a psiquiatria à luz do espiritismo, sem sombra de dúvida, nós teríamos uma nova condição. Eu me lembro, e já estudei muito sobre isso, que os hospitais psiquiátricos, em especial no Brasil, muitos deles surgiram até mesmo de orientações espirituais. Eram hospitais psiquiátricos dirigidos por dirigentes espíritas. Só aqui na nossa região, nós temos 3 a 4 cidades que foram iniciado o trabalho de sanatórios, hoje são hospitais de psiquiatria, pelos espíritas. Com o depassar do tempo, a volúpia dos homens, a ignorância dos homens fez com que fosse retirado o espiritismo dessas concepções. Inclusive, trabalhos mediúnicos que ajudavam e muito essas pessoas. Chico Xavier foi um grande propagador desses trabalhos, em que hoje, por exemplo, se conseguiram fazer que um hospital psiquiátrico não possa ter vínculo religioso. Você ter vínculo religioso, aonde você leva uma esperança para aqueles que aceitam, sempre foi de sublime importância. Quantas pessoas que estão no leito de dor em um hospital comum e, de repente, vem uma irmã de caridade da Igreja Católica, vem um pastor de uma igreja evangélica, vem um espírita e pergunta: você aceita uma prece? Você aceita um passe? E desde que a pessoa aceite, logicamente, dentro da sua crença e da responsabilidade dos seus atos, nós poderíamos fazer muito mais pelos nossos doentes, como nós estamos vendo Calderaro explicar para André Luiz. E também há um ponto para voltarmos à nossa leitura, que o Chico dizia que o único livro que ele viu um pouco falando sobre os 7 corpos é o livro de Rochester, Romance de uma Rainha, que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, não sei se ainda é publicado, foi dividido em 2 volumes e que fala do príncipe Tênico Horenzeb, que mais recentemente esteve na condição de espírita como Jerônimo de Mendonça, aqui de Tuiutaba. Então, aqueles que tiverem interesse, é um livro que vale a pena, de uma médium russa traduzida para o português e que fala um pouco desse assunto que o nosso querido Sérgio acabou de mencionar. Continuando, nessa altura das elucidações, arrisquei uma pergunta, no intervalo que se fez espontâneo. Como interpretar de maneira simples as 3 regiões de vida cerebral a que nos referimos? O companheiro não se fez rogado e redarguiu. Nervos, zona motora e lobos frontais. No corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma. Constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. A demora excessiva de um desses planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. A criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. Os que refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem as obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Para que nossa mente prossiga na direção do alto,
é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui, cristalina e bela, na fonte superior de idealismo elevado. Por essa fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. E, como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco em obediência a indefectíveis desígnios universais, quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas às nossas. Então aqui vem falar um pouquinho da mediunidade. Então nós vamos percebendo que as coisas agora vão se entrelaçando, né? Envolvendo o contato entre o plano físico, entre o contato com o plano espiritual, falando-nos um pouquinho do momento em que os espíritos podem interferir em nossa mente, nós podemos interferir na mente dos espíritos. Então, quando nós estudamos o capítulo da obsessão, nós vamos ver que a obsessão se faz de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. E além disso, nós temos também a questão do auto-obsessão, que eu gostaria até que o André falasse um pouquinho para nós. A auto-obsessão, segundo o nosso próprio codificador, também está ligado a uma fixação numa ideia fixa, em que aquilo passa a ser algo doentio. Pode ser por um objeto, pode ser por uma situação, pode ser por uma pessoa, e a própria vontade da pessoa canalizando a energia equivocadamente, ela se torna refém de determinadas sensações que vai corroendo gradativamente o seu próprio ser. Então aqui, André, nós poderíamos dizer que é a questão daquilo que pregamos no movimento espírita. Os afins se atraem. Se nós tivermos bons pensamentos e uma consciência tranquila daquilo que nós estamos nos propondo no campo do bem, quais são os espíritos que nós vamos propor para que nos acompanhem? Logicamente, espírito da mesma matiz. O contrário é verdadeiro. Se nós emitimos pensamentos desorganizados, se nós ainda estamos muito envoltos ao campo material, como é o caso desse irmão que nós estamos estudando. Ele não está na cama porque Deus o abandonou. Ele está na cama porque ele matou a pessoa, roubou o dinheiro da pessoa, estava tentando viver uma vida feliz com aquilo que não lhe fazia jus. Do mundo espiritual, essa pessoa sentindo-se traída, roubada, com o coração pulsando vingança e ódio, começa a persegui-lo, porque acha que ele tem que pagar tudo aquilo que ele fez. Então, tudo que nós estamos estudando se desencadeia nisso. Será que os bens materiais que nós estamos conseguindo é de uma maneira lícita? Será que nós não estamos lesando ninguém? Será que nós estamos sendo coerentes com a nossa própria mente? Então, tudo isso é exatamente a questão de ação e reação. Para cada ação que eu tiver, consequentemente, eu vou adquirir uma reação. O instrutor, com ar fraternal, indagou: entendeste? Respondi afirmativamente, possuído de sincera alegria, porque, afinal, assimilara a lição. Calderaro fez aplicações magnéticas sobre o crânio do enfermo, envolvendo-o em fluidos benéficos, e disse-me, após longa pausa:
Temos aqui dois amigos de mente fixada na região dos instintos primários. O encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo de pensamento, em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. O desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Outra seria a situação de ambos se houvessem esquecido a queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal, no santuário do perdão legítimo. Aqui, André, só tem uma coisa que eu acho importante nós comentarmos um pouquinho. Primeiro, quando o Calderaro diz, agora você entendeu, André? É engraçado, né? É como a gente faz com criança, né? Então a criança, às vezes a gente vai falar uma coisa, a gente fala uma coisa, e a gente olha que a criança não entendeu nada, a gente explica diante de um outro viés, a criança olha para nós e também nos dá a entender que não entendeu nada, e nós vamos tentando explicar gradativamente. E agora então, depois que ele fez todo um ensinamento, foi por vários atalhos, tentou mostrar para ele de várias formas, agora perguntou, e aí, André, você agora entendeu, meu filho? O amor, não é? Dos espíritos para com aqueles que querem aprender, para os alunos, os aprendizes. E André diz, agora sim, agora estou compreendendo o que é a mente humana, estou compreendendo o que é uma ação de um algoz, estou compreendendo que o algoz, na verdade, ele também foi vítima. Então agora ele começa a entender as leis naturais que nos cercam. O assistente deixou perceber novo brilho nos olhos, percussientes, e acrescentou: segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, senão princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma e de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo. Lícito é esperar sempre o bem, com o otimismo divino. A mente humana, de maneira geral, ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer o contrário. Em seguida, permaneceu Calderaro longos minutos, em vigorosas irradiações magnéticas, que, envolvendo a cabeça e a espinha dorsal do enfermo, se me afiguraram fortemente repousantes, porque em breve o doente antes torturado se abandonava a sono tranquilo, como se sorvera suavíssimo anestésico. Dentro em pouco, encontrava-se em nosso círculo, temporariamente afastado do veículo denso, tomado de pavor perante o verdugo implacável que se mantinha sentado, impassível, num dos ângulos do leito. Então agora, André, com essa ação desse passe, ele permite que aquele espírito encarnado pudesse então ter um afastamento do seu perispírito. Nós temos aprendido muito com Kardec e principalmente alastrado esse conhecimento nas obras de André Luiz, e vamos perceber que não é um assunto novo também. Vamos relembrar que Paulo, em uma das suas epístolas, descreve um sonho que ele estava tendo e que ele começa a descrever que ele estava deitado e ele começa a perceber que o seu espírito começa a sair do corpo. E ele acha uma sensação estranha e ele vai subindo
e percebendo que o seu corpo está deitado. E ele também vai percebendo que ele está ligado por um cordão que ele define nesta obra bíblica como o chamado cordão prateado. E ele é levado para uma região muito bonita, indescritível, onde ele vai receber algumas orientações. Quando nós estudamos a doutrina espírita com Kardec, nós vamos aprender os liames, que são exatamente os cordões que ligam o nosso perispírito ao corpo físico. Quando nós dormimos, apenas um único liame continua ligado a nós, ao perispírito, que é o chamado cordão umbilical, ou também podemos chamar de cordão prateado, como dizia Paulo. Então agora esse espírito está fora do corpo, aterrorizado, porque quando nós estamos em espírito, nós estamos diante da nossa consciência e não tem como esconder a verdade que guardamos dentro do nosso coração, provido das nossas atitudes. Vamos continuar a leitura. Verifiquei que o enfermo não nos notava a presença, qual acontecia com o algoz em muda expectativa. Contava como certo que o assistente os cumulasse de longas doutrinações. Calderaro, porém, guardou absoluto silêncio. Não me contive. Interroguei-o, por que os não socorrer com palavras de esclarecimento? O doente parecia-me aflito, enquanto o perseguidor se erguia, agora mais agressivo. Por que não sustar o braço cruel que ameaçava o infeliz? Não seria justo impedir o atrito que acarretaria consequências imprevisíveis ao companheiro hospitalizado? O instrutor ouviu-me sereno e respondeu: falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós ambos, espíritos de raciocínio, algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados e nada mais. Damo-lhes, no momento, o de que dispomos, isto é, intervenção benéfica no campo de seus sofrimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições no domínio do conhecimento. Aqui é interessante, na leitura anterior, nós vimos quando Calderaro fala um pouquinho do perdão, que Jesus havia falado sobre isso. Diga de passagem, para quem gosta de estudar o Novo Testamento, nós vamos perceber que nós vamos encontrar ali um único momento, um só, quando Jesus pede pressa. E esse momento é exatamente quando ele fala do perdão. Reconciliai com os vossos inimigos enquanto estais a caminho com ele. Quando Calderaro começa, está entre os dois agora em estado de espírito, André Luiz pensou, então agora Calderaro vai dar uma lição para os dois. E ele percebe que Calderaro silencia e deixa com que os dois tenham um atrito verbal. André Luiz então questiona, mas por que, Calderaro, você não intervém? E ele diz, porque nada adiantaria. Aquele que está na cama preso ao corpo acha que não fez nada. E acha que o que fez não foi um erro, ou seja, ainda não se arrependeu. E aquele que persegue se sente na condição de vítima. Não quer conversa porque acha que foi enganado. Então aqui, André, nós estamos percebendo que tudo que Calderaro falasse
talvez nenhum dos dois iriam abrir mão, porque cada um acha que está com a sua verdade. E aqui nós também vemos uma questão interessante, é que Calderaro, ele diz a André Luiz, nós dois, André, desenvolvemos muito o intelecto, mas nós ainda não os vemos como nossos filhos, como pessoas que amamos, temos sim compaixão, temos sim sentimentos que nos remete a ajudar, mas precisamos de uma pessoa que possa fazer essa ligação, uma pessoa que tenha um coração puro, para que possa penetrar no coração destas duas vítimas dos seus próprios erros. É verdade, André. Então aqui a gente começa a perceber que somente pessoas especiais, como nós vamos ver agora na sequência, no próximo capítulo, nós vamos ver que pode ter esse dom, que é o dom do amor, do apaziguar. E a pessoa tem que ter uma condição muito grande para interagir perante os dois. É muito interessante esse estudo. Olhou para a grande porta próxima e acentuou. A providência não foi, porém, esquecida. A irmã Cipriana, orientadora dos serviços de socorro do grupo em que coopero, não pode tardar. Mais alguns instantes, durante os quais o verdugo e a vítima reciprocavam palavras amargas, e o prestimoso mentor prosseguiu: lembras-te de Puysegur? Sim, recordava-me de modo vago. Fez-se em meu cérebro uma livre associação de ideias, rememorando estudos que levara a efeito sobre certas realizações de Charcot. Não podia, entretanto, especificar particularidades, porquanto a psiquiatria não fora meu campo direto de trabalho na medicina. Tornou Calderaro, solícito, de Puysegur, foi dos primeiros magnetistas que encontraram um sono revelador em que era possível conversar com o paciente noutro estado consciencial que não o comum. Desde então, a descoberta impressionou os psicologistas. Com ela, surgia nova terapêutica para tratamento das moléstias nervosas e mentais. Entretanto, para nós, neste lado da vida, o fenômeno é corriqueiro. Diariamente, milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de amigos espirituais, a fim de serem auxiliadas nas resoluções inadiáveis. Aqui, André, um comentário interessante, não é? Como nós já vimos uma abordagem anterior, então Calderaro diz ao nosso irmão André que eles haviam desenvolvido sua parte do intelecto, mas que eles não tinham ainda aquele amor puro para interagir e mediar a situação desses dois. Mas que havia sido convidado uma amiga chamada Cipriana que iria interagir, porque ela tinha tanto amor e ia envolvê-los nesse amor. Mas aqui, André, ele fala uma outra coisa, o magnetismo. Ele vai buscar tanto na figura de um médico como de um cientista, que foram contemporâneos de Kardec, aonde ele traz exatamente o magnetismo. Diga de passagem, quando Kardec começa o trabalho espírita, Allan Kardec já fazia parte do grupo de magnetizadores da França. Sim, Kardec ele já estudava e diz que o magnetismo e o espiritismo têm laços muito estreitos. Então nós percebemos por esta página que nós estamos lendo também, porque na atualidade nós temos uma enxurrada de livros espíritas que os espíritos do outro lado fazem de tudo. E eles já dialogam, e eles já convertem, e eles já auxiliam. E nós vemos pelas obras de André Luiz que cada espírito tem uma função. Então, nesse papel aqui, o papel de André Luiz
e o papel de Calderaro não poderiam ser realizados sem a presença de Cipriana, porque às vezes a gente imagina que o espírito no mundo espiritual faz de tudo também, e faz isso e faz aquilo, e aqui não. Aqui nós vemos que cada espírito tem muito bem diferenciado o seu papel. Olha que interessante, André. Diariamente, milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de amigos espirituais, a fim de serem auxiliados nas resoluções inadiáveis. Sim, nós vemos que a espiritualidade utiliza o sono físico para orientação, intuição. Às vezes a gente dorme com uma dúvida e acorda com a solução do problema. E não conseguimos nem sempre ver a visão da espiritualidade nos ajudando. Continua a leitura. E por que não tentarmos o esclarecimento verbal agora a estes nossos amigos? Insisti ansioso por minha vez, observando os infortunados contendores, que se trocavam insultos e acusações, porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Acrescentou o instrutor tranquilamente. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos, quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo, e nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos sem saber amar. Nesse momento, alguém assomou à porta de entrada. Era uma sublime mulher, revelando idade madura. Nos olhos esplendia-lhe brilho meigo e, enternecedor, curvei-me comovido e respeitoso. Calderaro tocou-me o ombro de leve e murmurou-me ao ouvido: é a irmã Cipriana, a portadora do divino amor fraternal que ainda não adquirimos. Engraçado, né? André Luiz era um cientista mesmo, né? Era ainda o espírito guerreiro de um cientista, Dr. Carlos Chagas. Mesmo com a explicação de Calderaro, que somente o amor é capaz de intervir nesse caso, ele ainda começa a indagar. Mas olha, Calderaro, nós podemos interagir, e os dois batendo boca, não é? E os dois brigando, e os dois discutindo. E André Luiz preocupado em querer que Calderaro impôsse uma palavra no campo da intelectualidade. E Calderaro diz: André, não é possível. Somente o amor é capaz de tocar o coração desses dois. E é interessante que, enquanto eles estavam conversando, a irmã Cipriana adentra no recinto. E aí foi quando André Luiz pôde perceber o que Calderaro estava dizendo. A sua irradiação era tão forte, o seu magnetismo era tão eletrizante, que André Luiz entende agora o que Calderaro queria dizer. E agora ele vai, logicamente, no próximo capítulo, acompanhar o desenlace dessa situação, que é muito bonito esta história. E para os meus comentários finais, deste capítulo 4, que tem muitos pontos valiosos, que tem muitas colocações aprofundadas da mente humana, do cérebro, eu gostaria de encerrar os meus comentários trazendo a parte em que Calderaro fala de Jesus. É uma pena que na atualidade nós vemos Jesus apenas pelos dogmas das religiões. E olha que interessante quando ele nos fala: segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões, recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, senão princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas.
Nós precisamos ver Jesus não apenas no petitório humano. Eu preciso disto, eu recorro a Jesus. Me dói aquilo outro, eu recorro a Jesus. Nós precisamos estudar Jesus também vendo em Jesus princípios filosóficos, princípios científicos, por detrás daquelas frases bonitas, daquelas frases lógicas, daquelas parábolas espirituais. Nós temos grandes conhecimentos que hoje utilizamos na ciência com outros nomes, dando outros exemplos. Então é um convite que eu faço a vermos Jesus não apenas através daquela fé cega, impositiva, mas através da razão. Por isso que Allan Kardec coloca como nosso terceiro livro da codificação espírita os ensinos morais deixados por Jesus Cristo. André, nós estamos indo para o final desse programa, que na verdade é o segundo programa do capítulo 4. Eu gostaria que você convidasse o nosso telespectador falando para ele dos nossos meios de comunicações. Pode mandar mensagem através do e-mail. O e-mail do nosso querido Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu é vilardandré2@yahoo.com.br. Mas se preferirem, pode entrar em contato também através do WhatsApp 19 997 782794. E também muitas pessoas perguntam como podem ajudar as atividades que nós temos no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Quem puder, entre na loja virtual, adquira uma de nossas obras ou de outros escritores, de outros médiuns que estarão ajudando diretamente nas atividades. Loja acaminhodaluz.com.br. E o último convite é do nosso canal no YouTube. O nosso canal ele é monetizado. O que isso significa? Que quanto mais visualizações nós tivermos, mais recursos entram para as atividades que nós temos. E só conseguiremos expandir as visualizações com a sua ajuda, através do like. Para você que às vezes não conhece essa linguagem mais dessa mídia social, é esse joinha que você vê embaixo da tela, você deixando um comentário no vídeo, você compartilhando, você se inscrevendo no canal. Tudo isso facilita para que cheguemos a mais pessoas, tenhamos mais visualizações e o canal seja mais rentável, ajudando assim também outros projetos e outros programas. Nós vamos encerrando esse capítulo. Nós somos de uma geração antiga que nós falamos que o joinha é quando o dedinho está para cima, né? Agora os jovens dizem que é dar um like, né? Então, contamos com a sua ajuda. Um beijo no seu coração. Vamos encerrando aqui com o programa pela TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro No Mundo Maior. Um beijo no seu coração e não se esqueça do joinha, do like. Muita paz a todos. Até o próximo programa.